Sejam todos bem-vindos ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje eu quero fazer a exposição de um texto que se encontra no Evangelho de Marcos. Marcos é o segundo evangelho dentro da Bíblia protestante. Mateus, Marcos, Lucas, 3 evangelhos sinóticos e o Evangelho de João, o quarto evangelho. Então Marcos é o segundo evangelho. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 35 ao 45, o tema aqui do texto, o tema da mensagem, do nosso estudo, é o rei que serve. A ênfase aqui do texto, desses 10 versículos, tendo como versículo-chave o versículo 45, a ênfase aqui é Jesus como o servo sofredor. Quando nos voltamos para o mundo em que vivemos, mais precisamente para a cultura na qual estamos inseridos atualmente, nós vemos que as pessoas elas vivem em prol, né, ou elas buscam de uma forma exaustiva, podemos dizer assim, por posição, né? Elas buscam por posição, por reconhecimento. As pessoas querem ser reconhecidas. Ali fulano de tal conquistou isso, conquistou aquilo, fulano de tal é assim, é assado, né? Olha a situação como tá agora, fulano de tal, ele é gerente, ele é dono de uma loja, ele tem um microempreendimento, ele tem uma empresa, né? Então, as pessoas hoje, dentro dessa cultura, né, elas buscam por posição, por reconhecimento, por poder. Veja agora, fulano de tal é um deputado federal, fulano de tal é um ministro, né, do STF. Veja a posição que ele tá. Agora as pessoas se submetem a ele e a ela, né, dependendo do cargo ou da posição em que se encontram, né? E com isso nós entendemos que grandeza, de acordo com o mundo em que vivemos, é você estar num status elevado, né? Podemos dizer assim, é subir até o topo, né? Ou mesmo dominar, é aquele que tem sobre si, né, serviçais, né? Ele tem domínio sobre uma quantidade de pessoas, né? E com isso ele é servido, né? Logo as pessoas lhe servem, tem mordomos, né? Tem pessoas que fazem a alimentação, tem cozinheiros ao seu dispor, tem um motorista particular ao seu dispor, né? Então, essa é a compreensão tanto da cultura, na cultura em que vivemos, né? E olhando para o mundo de um modo geral, né? A grandeza é vista dessa forma, né? São pessoas que estão num status elevado, têm domínio sobre diversas pessoas e é servido. No texto em questão, Marcos capítulo 10 e o versículo 35 a 45, nós vamos encontrar então um contraste profundo com relação a essa compreensão de mundo, a essa visão de mundo, né? A essa cosmovisão, poderíamos dizer assim, né? E aqui nós vamos ver esse contraste. Jesus, ele anuncia a sua morte vicária, né? Morte substitutiva, ele substituiria então a humanidade, morrendo em prol do pecado, dos pecados da humanidade. Enquanto isso, os discípulos, mais especificamente Tiago e João, mas não somente eles, mas os outros discípulos também, como nós vamos ver, né, no texto, eles queriam posições, queriam tronos, queriam ali que Jesus reconhecesse eles quando ele chegasse ao seu reinado, né? Colocasse eles em um grau de posição elevada, né? No entanto, o cenário aqui, ele vai revelar, né, o cenário dentro do texto de Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 45, ele vai nos revelar o conflito que existe entre a mentalidade humana, o que o ser humano em sua natureza caída, corrompida pelo pecado, o como ele vê então, né, como ele enxerga, né, o mundo, e os valores do reino de Deus. O reino de Deus tem valores que são valores diferentes dos valores que o mundo considera como grandeza, ou mesmo
que o mundo considera como status, né? Nós vamos observar no texto que a verdadeira grandeza no reino de Deus, ela vai ser revelada, né, no serviço sacrificial, né, do Filho do Homem, mais precisamente Jesus Cristo, né, que não veio para ser servido, mas veio para servir, né, a humanidade, mesmo sendo Deus, né, mesmo sendo então o Filho de Deus. E aí nós vamos ver dentro do texto que Jesus ele vai redefinir grandeza diante então da ambição humana. Ele vai modificar a compreensão, vai trazer uma redefinição onde vai se inverter. O grande vai ter que se vir ao pequeno, em oposição exatamente à compreensão de mundo atual, onde quem é grande tem muitas pessoas lhe servindo. No entanto, se dentro do reino você quer ser grande, se dentro do corpo de Cristo você quer ser grande, então você tem que servir então aos menores, né? Então nós vemos então essa redefinição a partir de Jesus Cristo, da mensagem de Jesus com relação a ser grande ou mesmo a grandeza de um modo geral. O índice aqui que nós vamos seguir, né, o nosso texto, ele está dividido em 3 partes. Vou trazer aqui o índice e aí a gente finaliza essa primeira parte do texto, né? E na sequência vamos começar pelo primeiro ponto. Mas o texto está dividido da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos ver o que é grandeza, né? De acordo com a ambição humana. Então, nós vamos entender que a grandeza ela é distorcida pela ambição humana. É o nosso primeiro tópico, versículo 35 até o versículo 41. Né? Está dividido em 3 partes. A primeira parte nós vamos ver o pedido, então, de Tiago e João, versículo 35 ao 37. Jesus vai trazer a compreensão que a glória ela passa pelo cálice do sofrimento, versículo 38 até o versículo 40. Em seguida, nós vamos ver então a indignação dos 10 discípulos com relação ao pedido então de Tiago e de João. No nosso segundo tópico, nós vamos ver que a grandeza ela é redefinida no reino de Deus. Ela não é a grandeza compreendida pela ambição humana, mas ela é redefinida, ela tem uma nova compreensão. E aí nós temos o modelo do mundo, versículo 42, e o modelo do reino, versículo 43 e versículo 44. E aí nós chegamos à terceira parte do nosso estudo do texto de Marcos, capítulo 35, capítulo 10, versículo 35 ao 45. Nós chegamos à última parte, que é, então, o versículo-chave do texto, é o coração, então, do texto, e a nossa terceira parte do estudo. A grandeza, ela será revelada, então, a grandeza é revelada no servo sofredor, né? E aí, nessa parte aqui do texto, nós vamos ver a identidade do Filho do Homem, né? No verso 45, vamos ter essas 3 partes. Vamos ver a identidade do Filho do Homem, vamos ver qual é a missão de Cristo, qual era a missão de Cristo. E na terceira parte do nosso terceiro tópico, nós vamos ver então a obra redentora de Cristo. Para finalizar, faremos algumas aplicações, traremos então algumas aplicações, algumas lições do texto de Marcos, capítulo 10, versículo 35 ao 45. Vamos trazer algumas lições então que nós podemos extrair então desse texto e aplicar nossas vidas, ao nosso cotidiano, trazer para que nos tornemos uma pessoa melhor, um cristão mais fidedigno, não com o que nós pensamos, mas naquilo que está escrito nas escrituras sagradas, nesse caso aqui em específico, o livro sagrado do cristão, do cristianismo, que é a Bíblia Sagrada. Esse texto aqui está inserido no Novo Testamento, no Evangelho, então, de Marcos, que é o segundo evangelho dos 4 evangelhos, o segundo dos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, e o 4º evangelho, que é o evangelho, então, de João, que nós vamos ver tanto a vida de Jesus como o seu ministério, sua morte e também sua ressurreição. Então é isso, aperta o play aí e vamos então ao primeiro tópico, a grandeza. Vamos ao primeiro tópico, a grandeza ela é então
distorcida pela ambição humana.